Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da Sociedade Brasileira de Córnea. É um prazer estar aqui. Nós temos que brindar a nossa sociedade, que depois de tanto tempo, né, que nós queríamos fazer uma sociedade de córnea, nós estamos conseguindo levar adiante. Eu gostaria de agradecer, nós temos experts em anel hoje, né, a Rosângela, o Léo Turquete, a Jordana, Glauco, o Fred Bicalho, que todos eles dispensam a apresentação. E a ideia é fazer um encontro bem informal, cada um vai apresentar em aproximadamente 15 minutos, depois a gente vai ter algumas discussões. Eu gostaria de agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Córnea, enormemente a diretoria da sociedade, em especial o CBO, né, que o CBO está dando um apoio muito grande, tanto à formação como a levar adiante a sociedade, a Georgia, que tem ajudado a organizar os webinários, e os laboratórios Latinofarm e Medifacos, pelo importante apoio para esses webinários e também para a sociedade. Antes de iniciar o webinar, eu gostaria, então, que a Georgia passasse uma rápida vinheta do laboratório. Bom, e o webinar hoje é sobre anéis intraestromais, que revolucionou a córnea, né? Uma das modernas terapias que revolucionaram nesse século o tratamento de doenças corneanas, que tem tirado vários pacientes da lista de transplante e tem reabilitado visualmente muitos desses pacientes, né? Que até 20 anos atrás nós não tínhamos essa alternativa, era basicamente lente de contato ou transplante. Então, para coordenar esse webinar, eu gostaria de chamar a Rosângela Simoncelli, que dispensa a apresentação, mas ela é diretora do Centro Oftalmológico Ibirapuera e orientadora em cirurgia do segmento anterior da Unidade de Cirurgia Ocular a Laser em São Paulo. Rosângela, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo com você. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter a presença de todos aqui nessa terça-feira. Eu vou apresentar o Glauco Melo, que é professor de oftalmologia na Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em princípios da cirurgia pela Faculdade Mackenzie. Ele vai falar para a gente sobre o mecanismo do anel intraestromal. É com você, Glauco. Perfeito, muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Dá aqui o OK, perfeito. Estão vendo a tela? Sim, muito bem. Maravilha, perfeito. Então, vamos falar um pouco sobre os mecanismos, e a ideia aqui, de novo, de uma maneira informal, é a gente discutir um pouco além do que somente os nomogramas, né, em que a gente acaba muitas vezes decorando regrinhas para a gente, né, fazer o nosso planejamento. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com o assunto, e a ideia é que cada um de nós, quando entende como realmente funciona o anel em relação à zona óptica que a gente vai usar, a espessura do segmento, o comprimento de arco, a gente vai poder personalizar o caso indo além, né, daquele padrão técnico que a gente olha nos nomogramas, que, por exemplo, não leva nem em consideração o caso do paciente, o olho contralateral e tudo mais. Lembrar que o anel, a prioridade não é simplesmente melhorar a visão corrigida, mas sim melhorar a visão satisfatória do paciente que ele consegue utilizar. E isso vai um pouco além do usual. Classicamente, né, o mecanismo, como a gente sempre entendeu, a gente colocava, não, o mecanismo aditivo, de adicionar tecido. Se eu quero corrigir miopia, eu adiciono tecido na periferia e com isso eu vou aplanar o centro, né? E o anel faz isso, a gente tem esse mecanismo, com certeza, mas não é só isso, tá? Então, as regras básicas que a gente tem, né, de diâmetro também, quanto menor o diâmetro, maior a correção, essa regra de Blavatskaya, e de espessura, né, quanto maior a espessura, maior a correção. E quando a gente vai fazer o planejamento, a base do nosso planejamento, desse mecanismo, é simplesmente para a correção de astigmatismo, a gente alinhar
os segmentos em que o seu centro estaria perpendicular ao eixo mais curvo, e com isso a gente conseguiria também a correção do astigmatismo, além do aplanamento causado pelo efeito de adição de tecido. Mas existem outros mecanismos que foram estudados, mas não são tão divulgados, e a gente acaba nem levando muito em conta, acaba não entendendo muito, como o próprio efeito de torção da córnea, né? Se a gente fosse colocar um segmento de anel numa superfície totalmente plana, né, como se fosse colocar num pedaço de bife, o efeito seria somente de adição. Mas aqui a gente tem um efeito de torção, porque a córnea é um domo. Se a gente não tivesse esse efeito, as pontas dos anéis estariam saindo pela córnea, extruindo, né? E como elas não podem extruir, elas acabam sendo pressionadas para baixo e fazendo um efeito ponta do anel, que acaba potencializando esse efeito de astigmatismo, que não é explicado pela regra simples de adição de tecido, né? Então, a gente consegue ver até no próprio OCT, a gente vê que existe esse efeito de torção que acaba potencializando, né, o efeito de correção cilíndrica. E com relação à profundidade de segmento, é outra coisa, às vezes, pouco discutida, a gente acaba, né, simplesmente colocando, vai colocar naquela espessura que o fabricante determinou, mas lembrar que se a gente coloca segmentos mais profundos, a gente vai ter menos efeito, né? Se eu coloco ele mais superficial, eu vou ter mais efeito. Eu pensar um extremo, se eu conseguisse colocar ele logo na Baumann e tivesse uma reepitelização completa, eu teria um efeito enorme na superfície anterior, né? Ele praticamente recobriria o epitélio por cima do anel. Se eu coloco ele lá atrás, todo o efeito de tensão do anel, lá na DCM, acaba indo, por exemplo, para a câmara anterior e não fazendo uma tensão na câmara, na superfície da córnea. A gente tem, enfim, inúmeros tipos de segmentos assimétricos, segmentos de assimetrias, enfim, diferentes. Mas a gente tem que, né, com todas essas opções, a gente tem que sempre olhar para aquele caso e ver o que eu quero corrigir, o que o anel pode corrigir. Em geral, o anel corrige assimetria, o anel corrige astigmatismo, que é diferente de assimetria, né, astigmatismo regular, e aplana a córnea como um todo, né, corrige a asfericidade, né, ou a ceratometria central. Então, a gente sempre coloca que você deve estabelecer uma prioridade para aquele caso, julgar no que naquele caso é mais relevante. Aqui esse é um slide só mostrando que segmentos menores, em geral, vão corrigir mais cilindros, segmentos maiores vão aplanar mais a córnea, corrigir mais a simetria. A gente acaba mudando um pouco o efeito dos segmentos de zona maior, em que a gente acaba tendo um aplanamento mais homogêneo, mas que a gente sabe que áreas mais curvas aplanam mais. Então, se eu colocar um segmento de arco longo numa córnea que tem astigmatismo, o seu eixo mais curvo vai aplanar mais do que o eixo mais plano, e a gente acaba corrigindo também o astigmatismo. Ele não é uma correção só da área central. Em relação às zonas ópticas, né? Zonas ópticas maiores, a gente acaba tendo né, um efeito menor, a gente aplana menos quando a gente está mais na periferia, como a gente viu na regra lá de Blavatsky, e zonas ópticas maiores corrigem mais astigmatismo do que coma. Esse é um conceito que a gente também não tem. E quando eu quero priorizar, às vezes, a correção de cilindro e não aplanar tanto a área central, não corrigir tanta miopia, os segmentos de zona óptica de 6 acabam sendo melhores. Eu vou mostrar alguns exemplos. Um outro conceito em termos de mecanismo que também não é tão discutido é em relação ao diâmetro do túnel. Tá? Então, a gente acaba usando um segmento padrão, né, um diâmetro padrão. Porém, se eu usar segmentos maiores para túneis discretamente menores, eu vou ter um efeito de correção cilíndrica maior nesse anel. Se eu fizer o oposto, né, eu vou ter um efeito de maior correção de coma inferior, por um aplanamento maior inferior. Tá? Esse tipo de efeito, eu vou dizer que eu observo na prática, acaba sendo um pouco mais teórico, a gente não tem uma comprovação científica de trabalho, apesar de fazer todo sentido em termos de biomecânica, eu acho que isso deve ser mais explorado até em futuros trabalhos. Então, lembrar que, enfim, várias abordagens são possíveis no anel, né? A gente não se preocupe, né, com a perfeição, você não vai alcançar ela, então você tem que sempre estar buscando. E aqui, só para a gente ir um pouco mais no nosso entendimento, então, se eu tenho uma assimetria que é o coma, segmentos de cerca de 180 graus vão fazer a maior correção, porque é olhar a aberração do polinômio de Zernicke. Eu sei como que o anel vai agir. Ele vai aplanar mais uma região, deixar a outra encurvar, vai acabar corrigindo o coma.
né? Astigmatismo é uma aberração de quadrante, né? Então é por isso que segmentos de 90 vão agir exatamente naquele quadrante, vão corrigir de uma maneira, né, mais efetiva. E o aplanamento central com segmentos maiores, né, defocus e miopia, a gente acaba tendo esse efeito maior. Como que a gente, né, como que eles agem na prática? Então, trazendo mapas diferenciais, a gente consegue ver exatamente o que o anel fez em cada caso. E olhando para o mapa diferencial, eu consigo dizer, na verdade, que segmento eu utilizei naquele caso. Então, se eu olhar na parte, nesse de cima à esquerda, eu sei que foram 2 segmentos de 120, fazendo essa correção de astigmatismo mais central, localizado. À direita em cima, um segmento de 160. Né? À esquerda embaixo, um segmento de 210. Veja que ele faz um aplanamento mais amplo, mas ele deixa a sua região oposta se encurvar. E à direita, a gente acaba tendo um aplanamento mais homogêneo com os segmentos de 320. Trazer um pouco desse conceito de visão satisfatória, se a gente olhar esse caso, boa parte das pessoas que, né, às vezes não trabalha tanto com anel vai dizer, não, esse daí não é um bom caso de anel. Esse paciente tem 20/25 de visão corrigida, o outro olho é 20/20, por que você vai colocar anel? Mas você acha que ele consegue, um paciente que não usa lente, não consegue usar lente de contato, ele não vai usar um óculos num olho plano, outro olho -1 com -4,95. Né? Então, apesar de ele ter uma visão corrigida de 20/25, essa visão não é útil, ele não vive com esse 20/25, ele não consegue utilizar, caso, de novo, ele não consiga adaptar a lente de contato. E, para mim, essa é uma indicação de melhorar a visão corrigida dele, satisfatória, que não é corrigida. Tá? Então, o foco principal, a correção da visão satisfatória, né? Visão corrigida isolada não é o melhor parâmetro, sempre tem que ter muito cuidado com a anisometropia do pós-op, às vezes a obsessão por corrigir uma miopia pode deixar o paciente com uma anisometropia muito grande, já que ele pode manter a miopia no outro olho, né? Então, muitas vezes, você não deve focar na correção da metropia miópica. Se eu pegar esse exemplo, um olho que estaria -3 com -2,5, 20/30 parcial, eu fiz o anel, deixei ele 20/20 mais 0,75, parece um ótimo resultado. Se eu mostrar o outro olho que era -4, 20/20, continua -4, 20/20, esse resultado não será bom. Né? Então, e isso a gente não leva em conta nos nomogramas dos fabricantes, você não leva em conta como é que está a refração do outro olho para você fazer o planejamento. Então, você deve sempre personalizar. É bom falar com os pacientes sobre expectativas, já que a gente tem uma taxa de satisfação de 80% a 85%, o paciente deve estar preparado para, às vezes, ele não ter a melhora que ele espera. Se você não coloca isso para o paciente, ele não sabe que ele tem uma chance relevante de, às vezes, não atingir aquele resultado, a insatisfação vai ser maior. Aqui mostrando daí rapidamente, né, aquele caso lá com astigmatismo contra a regra, com o como inferior, no padrão de croissant, e mostrando só como o anel age, né, diretamente. Então, ele vai ter um efeito de aplanamento no eixo oposto, né, ao centro do anel, vai ter um aplanamento de toda a região onde está o anel e um curvamento da região oposta, né, mostrando na correção aqui nesse diferencial. Trazendo, né, não são todos os casos que são excelentes, a gente sempre tem que olhar como um todo. Esse caso, vejo que não é um cone muito avançado, mas ele tem uma miopia bastante relevante, o outro olho não tinha muita miopia, a gente opta por um segmento de 210, porque eu quero aplanar bastante, né? Apesar de eu olhar os casos e fora um pouco do nomograma que me mandaria usar um segmento de 160. Trazendo segmentos como aquele outro caso, em que cones inferiores, né, visões corrigidas boas, a gente pode usar segmentos de 160. Padrões muito semelhantes, porém com pacientes hipermétropes, a gente acaba trabalhando daí com zonas ópticas maiores. Eu vou usar a zona óptica de 6 e não de 5, como naquele caso anterior, e vou ter uma correção mais adequada sem induzir um aplanamento central maior. Mostrando só a diferença nos mapas diferenciais entre um anel de zona óptica de 5 versus zona óptica de 6, veja que o aplanamento da área central é muito maior na esquerda, na zona óptica de 5, porém a correção de cilindro é maior no segmento de 6, em que a gente observa que, por ele puxar mais periférico, ele deixa a área central, né, para a central inferior, que a gente observa no mapa da direita, encurvar, e com isso ele deixa a correção de cilindro ser maior quando a gente trabalha com segmentos de zona óptica de 6. Lembrar que eles têm, né, dependendo do fabricante, mas eles têm não só diâmetros diferentes, mas bases diferentes. Isso faz com que você tenha que ajustar até o parâmetro do laser, né? Então, são ideais pacientes cones periféricos, visões corrigidas boas, enfim. Trazendo, né, outros parâmetros, cones que são relativamente semelhantes,
mas com Ks máximos diferentes. Às vezes a gente consegue ter um bom resultado, às vezes a gente está acima do resultado possível, como no caso da direita, em que tem um K máximo de 62. Eu vou usar estratégias muito parecidas, com anéis assimétricos, anéis opostos, para corrigir cilindro. Eu tenho aplanamentos de cerca de 7 dioptrias no K máximo nos 2 casos, porém, no olho com cones muito avançados, acima de 60 dioptrias, eu acabo ainda com visão corrigida de 20 60, muitas vezes insatisfatória. Os anéis de arco grande, eu vou passar um pouquinho aqui, a gente sabe o aplanamento maior que causa, né, a correção de uma maneira bastante efetiva. Lembrar dos anéis de arco longo assimétricos, que podem corrigir esse tipo de padrão de snowman, com cones muito avançados, em que a gente usa, né, um de 330 com assimetria inferior para potencializar o efeito do coma. A gente tem um efeito maior, claro que casos extremos, ceratometrias mais altas, mais centrais, o resultado em geral não será tão favorável. Lembrar em relação aos nomogramas, as últimas gerações têm grandes avanços, é de grande auxílio, cada fabricante tem o seu foco, mas o entendimento dos mecanismos, né, e do caso em si permite ir além dele. Para finalizar, só falar um pouco sobre associação com crosslinking. Esse é um tema bastante controverso, a gente vê gente apaixonada por uma maneira ou por outra. Quando a gente vai em trabalhos, né, ao longo dos anos, a gente vê que a gente não consegue dizer que há diferença em relação à associação com crosslink no mesmo momento ou não. Então, o simultâneo, em alguns casos, parece ser melhor, em outros casos é melhor aguardar um pouco, né, mas basicamente a gente não tem literatura para dizer que é melhor fazer de uma forma ou de outra. Trazendo um estudo do nosso grupo agora de 2021, quando a gente comparou um grupo de só anel com anel e cross, né? O anel e cross teve uma regularização melhor, mas a visão corrigida do anel isolado foi um pouco melhor, pelo menos no follow-up de 12 meses. É esperado que né, o crosslinking acaba causando uma piora de visão transitória por causa desse haze, enfim, do próprio cross. Então, como conclusão, né, o exame completo, paciente bem orientado, expectativas realistas, um planejamento bem realizado e individualizado, né, a tua chave para o sucesso com o anel. Eu agradeço, espero ter ficado ali nos 15 minutos. Excelente, Glauco. Parabéns pela apresentação. É muito importante, né, a gente entender o mecanismo de ação, a abordagem do paciente e vendo que cada caso realmente é um caso, né? Adequar esses nomogramas que a gente tem ao paciente e sempre a gente viu que é complexo, não é? Principalmente para quem está começando. Então, assim, sempre a gente tem essa oportunidade de pedir ajuda, né? Até hoje eu ainda peço ajuda, né? Em alguns casos eu vou lá, opa, deixa eu ver se alguém tem mais alguma opinião. Então isso acho é que importante. todos nós, né? Todos nós discutimos entre a gente, né? Casos diferentes, acho que sempre vale. Muito importante. Nós temos aqui 2 perguntas, né? Uma pergunta é qual a idade mínima para um implante de anel de 320? Você quer responder? Olha, especificamente do 320, acho que não tem diferença em relação ao tipo de segmento, né? Esse segmento tem que aguardar um pouco mais de idade, pelo menos não temos literatura nisso. Com relação ao anel, eu já fiz anel em paciente de 9 anos, né? Bem indicado, com anestesia tópica, mas um paciente bem colaborativo, né? Muito controlada a alergia. A gente tem que cuidar em pacientes jovens que normalmente são de ceratocone muito novos, eles são muito atópicos, eles coçam os olhos, então eu vou dizer que a chance de extrusão desses pacientes é muito maior. Então, assim, um paciente que tem que estar bem controlado, bem orientado, né? Você não tem um limite oficial. O mais novo que eu cheguei foi 9 anos. Isso, eu tenho alguns pacientes jovens, uma de 12 anos com anel de 320 em ambos os olhos, já com crosslink, e hoje ela já está com 17 anos, e a gente fica muito feliz quando a gente vê isso, sabe que naturalmente, se deixasse, provavelmente ela estaria caminhando para um transplante, né? E essa paciente passa longe disso, então é muito gratificante. Aqui também o Lucas pergunta se você percebeu melhora com esses anéis de arco longo, assimétrico em relação aos simétricos. Olha, são todas perguntas boas e perguntas difíceis da gente responder, né? A gente sabe que, na teoria, você tem uma carga maior ali de anel, um anel mais espesso ali, tende a fazer um aplanamento maior. Por outro lado, a gente sabe que regiões mais curvas também aplanam mais com o anel, né? Então, eu vou dizer que assim, a gente não consegue confirmar que realmente fez uma diferença super relevante.
Eu acho que existe a diferença, mas eu acho que essa diferença é pequena e que essa variabilidade entre cada caso, às vezes, acaba sendo maior do que a diferença entre ter um pouquinho assimétrico ali, ter uma correção maior ou não. Tá? Então, assim, eu realmente não tenho como confirmar que faz uma diferença relevante. Faz sentido a gente fazer, eu acabo utilizando segmentos assimétricos, mas provavelmente a diferença é pequena. Nós precisamos realmente de mais estudos, e aí seria o caso de você tirar e colocar um outro para Exatamente, saber se porque a dava gente comparar diferença, né? um paciente com olhos diferentes, né, ou com outro que é diferente, o ceratocone é muito difícil, a gente teria que ter N's muito grandes. Verdade. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Sim, isso que o Glauco lembrou é muito importante na indicação do anel, que não é só para melhorar a acuidade visual de Snellen. Tem pacientes que têm 20 e 25, não é só a questão da anisometropia, que ele falou, que é muito bem lembrado, mas às vezes o paciente tem 20 e 25, 20 e 30, com diplopia, com uma péssima qualidade de visão. Então, a gente pode indicar e deve indicar para tentar melhorar a qualidade de visão, e muitas vezes a gente consegue. E um segundo ponto em relação ao mecanismo do anel, que é o que se aceita, isso que o Glauco mencionou, mas no caso de transplante de córnea, para corrigir astigmatismos pós-transplante, os resultados nem sempre são os esperados, provavelmente porque o limbo do paciente não é mais o limbo original. Assim, o novo limbo dele é onde é a fibrose do transplante, 8, 8,5, 7,5. Então, aí o mecanismo talvez seja um pouco diferente, né? E talvez por isso uma maior imprevisibilidade. Eu não sei qual é a tua experiência, Glauco, em relação a isso. Anéis Olha, pós-transplante. eu vou dizer que sempre tem que ter bastante cuidado, né? Talvez até por a córnea ser estruturalmente mais rígida, né? Ou é uma córnea não afinada, né? O paciente de ceratocone normalmente é uma córnea de espessura normal, né? A córnea transplantada, né? E talvez com relação realmente ao limbo seja outro efeito, mas eu vejo que o efeito parece ser um pouco menor. Mas eu vou dizer que entre a imprevisibilidade do anel, que não é tão previsível mesmo nesses casos, e a imprevisibilidade de incisões relaxantes, que também não são previsíveis, né? Incisões relaxantes em transplante, às vezes você depende da tensão que tem naquela região, então às vezes você solta e faz um monte de efeito, às vezes faz pouco efeito. Eu vou dizer que eu gosto dos resultados de anel, eu tenho feito, eu acho que não é tão previsível, mas não tem nada tão previsível para corrigir autoastigmatismo em pós-transplante. Então, acho sempre uma boa opção também, com o uso do fento, daí sempre, né? Não fazer manual num pós-transplante é impensável, né? Mas com o fento vai muito bem. Nós temos mais algumas perguntas, não sei, acho que a gente tem algum tempinho, então, se o anel parece... Somente anel parece proporcionar melhor visão do que anel mais crosslink, e o que acha do crosslink natural com riboflavina oral? Bem, vamos lá. Deixa eu já ver aqui, tá. Somente o anel, sim, é o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente comparou, né, um grupo de pacientes que a gente fez só anel e um grupo de pacientes que a gente já fez anel e cross, com parâmetros pré-operatórios semelhantes em termos de evolução do ceratocone, né? E visão e tudo, eles eram relativamente pareados. E assim, o grupo que fez só anel, ao final de 12 meses, tinha a visão corrigida um pouco melhor, e eles saíram da mesma visão. Então, isso foi estatisticamente relevante, apesar de ser, assim, uma linha, né? Aquele de trabalho estatístico mesmo. Foi um pouquinho melhor a visão de quem fez só anel do que quem fez anel e cross. Uma das explicações é que quem fez anel e cross, você tem uma recuperação de visão um pouquinho mais lenta, né? Você tem aquele haze do próprio crosslinking, que tem um remodelamento, então, assim, parece que o remodelamento e esse haze levou a ter uma visão um pouquinho inferior ao final desse momento. É muito pequena essa diferença, tá? Foi estatisticamente relevante, mas realmente era muito pequena a diferença, e eu não considero que, quando eu tenho a indicação de fazer o cross, né, um paciente que precisa do cross porque está em evolução, que eu não vou fazer o cross porque ele pode ter uma visão um pouquinho menor, né? Eu acabo indicando ainda o cross associado ao anel ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, aí eu avalio bem a indicação do caso, né, o paciente e tudo mais, mas eu a visão de fazer só o anel parece ser a recuperação é mais rápida e a visão final um pouquinho melhor. Com relação ao crosslink natural com riboflavina oral,
a gente tem muito pouca literatura ainda, né? Então, sobre isso. Então, eu prefiro utilizar o que a gente acaba tendo uma literatura mais densa, que é o crosslinking nos protocolos tanto acelerado quanto Dresden, que a gente aí sim tem uma literatura farta. Estou aguardando mais evidências aí sobre né, a riboflavina oral. Quanto à riboflavina oral, eu acho que vale a gente salientar que, assim, quando a gente tem a indicação de um crosslink, a gente tem que fazer ele tradicional. Quando a gente manda o paciente esperar alguns meses e volta para a gente, aí você sente mais conforto em fazer com que ele espere tomando uma riboflavina oral quando ela é bem tolerada pelo paciente. Então, eu acho que nós ainda, como não temos os resultados ainda definitivos, a gente ainda mantém, às vezes, esse tipo de protocolo. E esses pacientes que mantêm a riboral vai entrando para o protocolo também, né? Quando eles estão esperando, quer dizer, ele não está progredindo, né? Você está esperando para ver se ele progride, é o que a gente ainda tem. Eu não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta, porque eu acho que nós já estamos com o horário um pouquinho avançado. Acho que o horário já está meio avançado. Vamos então, eu vou apresentar então a Jordana Sandes, mestre e doutora da Universidade Federal de Goiás, preceptora do Departamento de Córnea e Ceratocone dessa mesma universidade. E vai falar sobre ceratocones avançados, não é isso? Está com você, Jordana. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse tema que eu tanto gosto. Bom, então, meu tema é um pouco controverso, né? E quando a gente escuta em falar em anel em cones tão avançados, surgem vários questionamentos. Será que seria um procedimento seguro? Será que tem mais riscos de complicações? Porque nós estamos tratando de pacientes com córneas extremamente finas, né? Então, risco maior de extrusão. Quais seriam as limitações? Eu até vi que tem uma pergunta no chat. Será que existe uma limitação? Até tanto eu posso fazer anel de curvatura? Acima disso eu não posso? Quando que valeria a pena tentar o anel antes de pensar em um transplante, né? Então, a partir desses questionamentos, eu resolvi tomar esse tema como a minha tese de doutorado. E eu agradeço até a oportunidade de mostrar isso aqui para vocês, porque nós não publicamos ainda, então vai aí a estatística de primeira mão para que vocês tenham uma noção do que nós encontramos. Então, o objetivo principal foi avaliar a eficácia e a segurança do implante do anel de 320, já que o 320 é o segmento de arco longo, que a gente consegue aplanamentos mais consideráveis, em pacientes com ceratocone avançado, e a classificação foi de acordo com a BCD, que era tocou display, associado ao CAMAX acima de 60 dioptrias. Então, o mais intrigante é que quando a gente vai fazer uma revisão de toda a literatura, as publicações que nós temos não consideram fazer anel quando a curvatura máxima é acima de 60. Então, nós temos até trabalhos publicados que comparam DALC, por exemplo, com anel, e consideram cones avançados, porém, no grupo de anel, quando a curvatura era acima de 55, já era excluído do grupo de anel e ia para o grupo de transplante. E o que a gente vê na nossa prática clínica também é essa. Muitos pacientes chegam até nós já com indicação de transplante, mesmo pacientes muito jovens, por alguns serviços tratarem de curvaturas muito elevadas, uma contraindicação e uma limitação, né? Então, o presente estudo seria uma quebra realmente de paradigma para nos dar um direcionamento melhor para esses pacientes, né? Então, qual foi a metodologia que nós utilizamos? Nós fizemos um estudo prospectivo, longitudinal, todos os pacientes foram operados com laser de fento, com Visumax, 25 olhos tinham ceratocone grau 4, né, de acordo com essa classificação, todos eram intolerantes ao uso de lente de contato e não tinham uma boa visão mais com lente, mesmo com lente escleral, e a gente vê isso, né, às vezes pacientes com curvaturas acima de 80, por exemplo, mesmo com lente escleral, não consegue atingir uma visão melhor que 20/40, por exemplo. Então, esses pacientes já tinham indicação de transplante e eles foram submetidos à cirurgia, o planejamento seria acompanhá-los, né? Se tivesse evolução pós o anel, aí sim a gente indicaria o crosslinking associado ao anel, já que hoje em dia a gente tem várias técnicas para córneas ultra finas, né? Então, vou mostrar aqui os resultados, o que nós encontramos. Em relação à acuidade visual sem correção, a média de melhora foi de 20/200 para 20/60. Em relação à acuidade visual com correção, a média de melhora foi de 20/80 para 20/40. Então, olhem bem que a melhora foi bastante significativa, né?
O K1, nós tivemos uma redução de 5 dioptrias, né, uma média de 54,41 para 49. O K2 teve uma redução de 7,4, diminuindo de 61 para 53, em média, né, claro que tinham pacientes com córneas muito mais curvas, né, que o aplanamento normalmente é maior do que isso. O K médio teve uma diminuição média de 6 dioptrias, de 57 para 51. O K-Max reduziu uma média de 69,8 para 63, então uma redução média de 6 dioptrias no K-Max. A asfericidade, nós conseguimos um aumento de menos 1,53 para menos 0,8, e o componente esférico também foi bastante relevante, passando de menos 9,5 para menos 5, então todos os valores foram estatisticamente significativos, né? Em relação à questão do procedimento ser seguro, em relação às complicações, quantas foram essas complicações? Então, nós tivemos que menos de 10% dos pacientes tiveram perdas de linhas de visão, tá? Fazendo a estatística, nós tivemos uma estatística de 9,5%. Menos de 10% de complicações, nós tivemos apenas um caso que teve uma infecção na segunda semana de pós-operatório. Nesse acompanhamento do doutorado, foi só um caso, porém eu tenho acompanhamento desses pacientes até o 3º ano, e teve mais um paciente que teve extrusão, tá? No 2º ano de cirurgia. 77% dos pacientes ganharam 2 ou mais linhas de visão. Em relação à eficácia, será que a gente deve considerar, será o quanto que melhora a divisão desses pacientes? Então, em relação à acuidade visual com correção, e eu digo com correção com óculos, o paciente, a média de visão no pré-operatório era de 20/80, e no pós foi de 20/40. Em relação à porcentagem de pacientes que tinham no pré-operatório uma acuidade visual sem correção maior do que 20/40, era de 14, no pré-operatório, a acuidade visual com correção maior que 20/40 era de 14%. Já no pós-operatório, a acuidade visual sem correção maior que 20/40, nós tivemos uma estatística de 23%. Então, observem que, mesmo sem correção, alguns pacientes tiveram uma melhora e ficaram com a visão melhor do que 20/40, claro, naqueles pacientes que não tinham cones tão entre 60 e 70, acima de 80, isso normalmente tem que ser associado às lentes esclerais. Em relação à visão com óculos, né? No pré-operatório, a média era de 20/80 com óculos, e no pós-operatório, a média com correção foi de 20/40, tá? Então, a gente definiu a eficácia como quando a maioria dos pacientes, se a maioria dos pacientes tivessem acuidade visual com correção maior ou igual que 20/40, seria uma cirurgia eficaz. Por quê? Porque com 20/40 aquele paciente consegue levar uma vida relativamente normal, né? E isso a gente está falando com óculos. Então, 70% dos pacientes, e foi até surpreendente esse resultado, passaram a enxergar com óculos, passaram a ter uma visão de 20/40. Em relação à lente de contato, né? Porque todos os pacientes no pré-operatório não se adaptavam com lente de contato, né? Então, já tinha indicação de transplante, inclusive, por isso. E no pós-operatório, todos conseguiram se adaptar à lente escleral, e 80,9% dos pacientes conseguiram com a lente escleral uma visão melhor do que 20/25. O que acontece em pacientes com cone muito avançados é que o SAG, no ápice do cone, ele fica muito baixo, e o restante, normalmente cones mais centrais, fica com SAG alto, e às vezes mesmo com a lente aquela visão fica prejudicada. Então, quando a gente consegue diminuir a curvatura e abaixar um pouco aquele ápice, a gente consegue com que o paciente tenha uma qualidade de visão melhor com a lente, tá? Então, todos esses pontos mostraram a eficácia do tratamento proposto. Então, o que a gente tem que considerar? Eu não quero que aquele paciente faça a cirurgia e tenha uma visão boa sem o óculos. Isso não é uma cirurgia refrativa, é uma cirurgia terapêutica. Isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. Então, quando você propõe fazer um anel num paciente com a curva de 80, quase com medida heróica. Então, o paciente tem que entender que ele vai ter talvez não, quase certo, que associar aquilo com lente de contato. Mas, pelo menos, ele vai conseguir usar a lente. Então, o paciente com cone muito avançado, com ápice da córnea muito relevante, às vezes a lente de contato rígida, por exemplo, não para no olho, e a partir do momento que eu diminuo aquele encurvamento, o paciente passa a tolerar e a lente passa a não sair do olho. Então, vai lá a pergunta, quando indicar anel antes do transplante? Então, o que eu considero é que, se o paciente tem ceratocone avançada e não tem opacidade, independente da curvatura, se ele tem uma paquimetria no trajeto acima de 300, tem que ser considerado, até porque, pela lei da paquimetria, eu tenho que ter o dobro de espessura no trajeto
o dobro da espessura do anel no trajeto. E, nesse caso, seria um parâmetro de segurança. Então, nós vimos que os resultados foram muito bons, né? A esfericidade diminuiu bastante, e os pacientes que eram muito jovens passaram a tolerar a lente, e às vezes eu não vou evitar um transplante, mas vou postergar, e com isso a gente diminui o risco de rejeição, já que se tratam de pacientes normalmente tão jovens. E por que, então, tentar anel antes do transplante? O que a gente observa é que mesmo em pacientes, todos esses que tinham, a variação foi de 60 a 87 de curva, inclusive de 87 no trajeto do anel tinha curvatura acima de 400, e esse foi um dos critérios de inclusão. Então, mesmo em pacientes com cones avançados, eu não tenho que considerar a paquimetria no ponto mais fino, e sim no trajeto. Se no trajeto tem espessura suficiente para isso, tentem o anel, porque associado com lente o resultado fica muito bom. Nessa estatística não tinha sido observado o caso de extrusão, mas como eu falei, depois a paciente retornou, nós tivemos um caso de extrusão, nós tivemos menos de 10% de perda de linhas de visão, né? 70% dos pacientes ficaram com a visão com a correção acima de 20/40, claro que a qualidade é ruim, né? Mas é uma visão razoável que dá para o paciente viver, e 80% passaram a ter uma visão de 20/25 com a lente. Então, a ceratometria não se mostrou um fator limitante. Eu não considero hoje, mesmo em curvaturas acima de 90, um fator limitante para implantar um anel, e sim a espessura da córnea. Então, se mostrou um procedimento, sim, muito seguro em ceratocones avançados. Aqui eu só vou mostrar rapidamente esses 3 casos, só para ilustrar, né, que são casos do estudo. Esse paciente de 17 anos, com ceratocone grau 4, ele veio de uma capaz, já havia sido indicado transplante. No pré-operatório, ele tinha -6 com -3 a 105, com a visão de 20/200. Então, o que fazer nesse paciente? Já vai para transplante, paciente de 17 anos. Então, nós implantamos um anel de 320/25, nós tivemos um aplanamento muito relevante, o K1 diminuiu em 7,2, o K2 em 4,9, e a visão do paciente melhorou muito. Então, aqui só para mostrar, né? Então, paciente com 20/200, com -6 de componente esférico, passou para -3 com -1,5 a 85. E a visão de 20/200 passou para 20/50. Porém, o paciente não conseguiu se adaptar com lente de contato. Então, o que fazer nesse caso, né? Foi então que nós tivemos a ideia, inclusive junto ao Dr. Paulo, de implantar o anel HM concêntrico ao anel de 320, para dar um plus no resultado. E a intenção era mais diminuir a miopia, a gente não tinha noção do quanto que conseguiríamos de aplanamento a mais nesse caso. E o resultado foi realmente muito surpreendente, o paciente extremamente feliz, porque ele passou de uma visão de 20/50, com -3 de componente esférico, para -1,5 de componente esférico, com -2,5 de cilindro, e uma visão de 20/20 parcial. Realmente foi muito surpreendente. Então, nos mostra que nós temos um direcionamento para esses casos, o que é muito bom, né? Evitar o transplante, ou mesmo protelar o transplante em pacientes tão jovens como esse. Aqui só para mostrar para vocês os mapas diferenciais, como que o paciente era no pré-operatório, né? Uma visão de 20/200, a topografia dele no pós-operatório de um anel de 320 com a visão de 20/50, e depois, após o segundo segmento, com a visão de 20/20 parcial. Esse caso realmente é um caso que é caso de congresso. Claro que, às vezes, a gente não consegue resultados tão bons como esse, mas a gente tem aí um direcionamento melhor para guiar esses pacientes. Esse caso 2, paciente com 85,7 de curvatura, extremamente avançado. No outro olho ele tinha uma cicatriz de hidrópsia, né? E chegou para a gente com esse cone, o que fazer, então, né? Então, nesse paciente, nós tínhamos aqui no trajeto do anel uma espessura suficiente para colocar anel, né? De 502. Então, daria para colocar um anel de 320/25 nesse caso desse paciente. Então, foi isso que nós fizemos, né? Colocamos o anel, observem aqui que a curvatura, o K2, né, de 68,5 passou para 53, o Q de -2 passou para -1,09, e o K médio reduziu de uma forma muito significativa, né, de 62 para 52, então 10 dioptrias de aplanamento. Esse paciente também ficou muito feliz, porque com correção ele atingiu uma visão de 20/25, eu até vi esse paciente hoje por coincidência, com a lente de contato ele ficou muito bem. É um paciente que estava evoluindo, né, então a gente fez o anel, e depois de 3 meses fez o crosslinking,
já que era um paciente muito jovem também. E observem aqui o K2, a redução de 15 dioptrias. Então, quanto mais curva a córnea, maior é o aplanamento que a gente consegue com esses anéis de arcos longos, e realmente nós temos resultados bastante surpreendentes. E só para finalizar e quebrar realmente o paradigma, esse caso desse paciente de 17 anos com ceratocone muito avançada e já tinha uma cicatriz de drópsia. Para mim, era uma contraindicação absoluta. Tem cicatriz de drópsia, não vou fazer anel. Mas nesse caso, eu conversei muito com o paciente. Ele tinha, com a lente escleral, uma visão de 20/40 parcial. Falei que era realmente uma tentativa, mas que possivelmente a gente precisaria também do transplante, né? E acabamos fazendo o anel de 320 nesse caso desse paciente. Então, aqui mostrando para vocês o mapa diferencial, o quanto a gente conseguiu de aplanamento, né? De 58 aqui do K1 passou para 53, o K2 de 64 para 54. Nós tivemos uma diminuição do K2 de 10 dioptrias, mostrando aqui a foto, ó. E o que eu falo para vocês é que essa cicatriz de drópsia estava fora do eixo visual. Então, por isso que a gente tentou. Obviamente, eu não iria tentar colocar um anel com cicatriz no eixo visual. Então, só para mostrar que não é impossível, o paciente tinha paquimetria suficiente no trajeto, e observem a evolução do caso, a acuidade visual com correção no pré-operatório de 20/150, com a lente era de 20/40 parcial, e o paciente ficou com 20/30 de visão, com a qualidade de visão que ele fala que é muito melhor. Então, gente, a ceratometria não é mais um fator limitante para implantar anel. A gente tem que considerar, sim, que em córneas muito finas no trajeto pode, sim, ser uma limitação. Então, e outra coisa, em cicatriz de drópsia, como eu disse, se tiver um pouquinho, se tiver fora do eixo, testem a lente escleral antes, né, para ver se realmente aquela visão tem o potencial de melhora, e a gente consegue uma adaptação com a lente escleral, como eu disse, muito melhor pós-anel, porque a gente consegue abaixar aquele ápice daquele cone, e o paciente consegue ter uma qualidade de visão muito melhor. Então, se o paciente tem ceratocone extremamente avançado, independente da curvatura, não tem opacidade no eixo, tem paquimetria no trajeto acima de 700, por que não tentar um anel, né? Isso não vai viabilizar depois um transplante. Depois, algumas pessoas questionam, mas vai perder o time de fazer um DALC, né? Mas a gente pode associar com crosslink, né? Ainda mais com esse protocolo de córneas ultrafinas. Então, eu acho que é uma medida muito, muito menos invasiva, que envolve muito menos complicações. Em se tratando de pacientes jovens, a gente realmente deve considerar, e é o que eu faria, por exemplo, se eu tivesse um filho numa situação dessa. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada. Parabéns, Jordana. Excelente trabalho, excelente apresentação. Realmente é uma questão que todos têm o limite, né, que a gente teria para isso. Nós tínhamos limites de 60 dioptrias, 62, os anéis foram melhorando. Agora a gente tem essa associação de anéis, a gente tem cross, a gente tem vários procedimentos. E a gente sempre tem uma possibilidade, porque o paciente, em última hipótese, ele ainda pode fazer um transplante, e o contrário a gente não tem. Então, você foi completa, a sua aula foi realmente completa nessa abordagem, explicando até isso. Eu acho que tudo que é conversado com o paciente é importante, e ele sabe que você está tentando fazer o melhor para ele e que ainda existiria a possibilidade de um transplante. E os resultados mostram que isso a gente vai deixando, né, cada vez mais. Parabéns. Nós temos algumas questões, deixa eu ver, nós temos aqui, eu acho que você respondeu já algumas, né, sobre isso. Eu acho que a gente poderia dar, como as perguntas são mais ou menos próximas, eu acho que a gente poderia dar continuidade para não atrasar muito, e aí a gente tenta responder todas as outras aqui a seguir. Agora, nós temos o Frederico Bicalho, né, que é especialista em córnea do Hospital São Geraldo, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e da FAB. Ele vai fazer a apresentação dele agora. Qual é a sua apresentação, Fred? Deixa eu ver. Muito obrigado. Hoje nós estamos com os temas meio pesados aí, né? A maioria é complicação, coisas ruins. Ainda bem que a Jordana veio trazer coisas boas aí, né, Jordana? De resultados interessantes, até nos pacientes nem tão bentos assim, né? Então, é isso. Acho que o anel é muito mais alegria do que problemas e erros e insatisfações, né? Mas lidar com alegria é fácil, né? A gente tem que aprender a lidar, são com os resultados ruins mesmo, que é a coisa mais difícil da gente fazer, né? E graças a Deus a córnea ele tem
ele nos dá a possibilidade de a gente mexer, né? Quem dera se tudo a gente pudesse ter essa facilidade, essa flexibilidade que a córnea nos dá de mexer, de tirar, de voltar atrás, de tentar um plano B, né? Então, acho que a gente tem essa grande facilidade. Eu acho que esse é o que eu poderia fazer para motivar as pessoas que querem mexer com córnea, né? Eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Vamos ver aqui, ó. Lá, eu queria só um ok de vocês, gente. Tá tudo certinho? Vê se vocês estão vendo aí minha tela. Tá bem, sim. Tá certinho? Então, a minha incumbência aqui foi falar de resultados ruins, né? E muitas vezes a gente nem sabe onde é que a gente errou, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Sociedade Brasileira de Córnea, né? Um prazer realmente grande. Então, a gente às vezes assusta, às vezes a gente fica tão acostumado a ter uns resultados bons, né, de anel, às vezes a gente assusta. Eu acho interessante, teve um colega que trouxe num congresso para me mostrar, ele fez exatamente a mesma cirurgia de anel em 2 pacientes que eram muito parecidos, assim, a topografia, a curvatura, muito parecida, e interessante como é que um caso ficou bom e o outro caso não ficou bom. Então, tem isso, né, às vezes, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Então, primeira coisa que nós temos que resolver é o que é um resultado ruim, né? Tem que combinar isso com o paciente. Às vezes o paciente vai no consultório da gente para fazer uma cirurgia refrativa, aí a gente faz a topografia pré-operatória e vê que é ceratocone. Aí fala para ele, olha, não vai ser mais laser não, agora é anel. Ele, não, doutor, faz o que você quiser aí, o que você acha que deve e tal, né? Então, e depois a cirurgia de anel não é uma cirurgia refrativa, não é para zerar o grau e tudo. Então, isso tudo é muito importante, que às vezes um resultado que é bom para você, o paciente não acha que é bom, porque não foi combinado com ele, que o resultado era aquele, né? Era um resultado parcial, era para ajudar um pouco, né? Eu acho que a gente sempre deve ter essa postura, né, de que o anel é uma tentativa de melhorar, né, que a tendência é de melhorar um tanto que vai melhorar é imprevisível, né? Essas conversas a gente tem que ter, então, no nosso pré-operatório. Então, esse resultado ruim, ele pode ser consequência de um erro de planejamento, pode ser um erro de execução da cirurgia, ou não. Ou a gente tem essa terceira via aí, ó, que é uma cirurgia absolutamente perfeita, você vai rever o seu planejamento, está perfeito, você vai rever o paciente na lâmpada de fenda, ver se o anel está bem posicionado, está perfeito, e mesmo assim, às vezes o resultado é ruim, isso por conta da imprevisibilidade da cirurgia do anel, que às vezes dá isso para a gente, né? Eu queria deixar bem claro que isso realmente a gente tem que rever, porque muitas vezes o resultado não é bom, porque houve realmente um planejamento que às vezes não estava muito adequado, por vários motivos, né? É o que nós vamos fazer. Então, vamos ver aqui, erro de planejamento. Só ver se eu consigo esconder aqui uma barrinha que está me atrapalhando aqui. Aqui acho que está legal. Muito bem. Então, assim, erro de planejamento. Primeira coisa, cuidado com topografias de qualidade ruim, sabe? Essa foi uma topografia que foi enviada para análise, para que fosse dada uma sugestão de que a anel colocasse. E realmente uma topografia de um olho ressecado, absolutamente sem nenhuma morfologia conhecida, daquelas que a gente está acostumado a ver no ceratocone. Então, uma córnea dessa realmente merece uma lubrificação, e se não der um resultado bom, às vezes até tentar fazer outro dia, merece rever no prontuário do paciente topografias anteriores, às vezes com uma carinha bem melhor para a gente poder interpretar, etc., rever escala e tantas coisas mais que a gente tem que fazer, né, para poder ter uma cirurgia de sucesso em anel, né? A topografia é tudo para uma cirurgia de anel. Então, falando aqui do erro de planejamento, vamos falar de espessura errada, né? Então, esse caso, por exemplo, é um caso mais antigo, né? Esse caso é de 1999, um caso que não tinha muita miopia, né? A miopia, ela depende do K1, do K mais plano, que aqui no caso é 45, que não é muito alto. Então, você vê, a miopia é muito pequena. Então, nesse caso, não mereceria um anel muito espesso, mas foi introduzido nesse paciente um anel de 300 micra, 2 segmentos, por sinal, de 300 micra. E o resultado foi um aplanamento excessivo e o paciente com um resultado muito ruim, né? Ficou muito insatisfeito, né? E aí, aquilo que eu já falei, a córnea permite para a gente, né, uma segunda chance, né, um plano B. Então, os anéis foram removidos, foram colocados segmentos mais
finos, e aí conseguiu dar uma redução dessa hipermetropia aí para mais 3,5, graças a Deus, né? Muito bem. Falando ainda de erro de planejamento, nós já falamos de espessura, vamos falar agora de posicionamento equivocado. A gente sabe que as extremidades dos segmentos tendem a fazer mais força para cima e, por isso, a gente coloca as extremidades alinhadas com o meridiano mais curvo da córnea, porque esse vai ser o meridiano que vai ser mais aplanado, né? Então, a ideia é exatamente essa. Lembrando que o meridiano mais curvo da córnea, normalmente, ele é inclinado, ele vai de temporal superior para nasal inferior, né? Se emendarmos aqui a linha do meridiano mais curvo de um olho com o de outro olho, forma um V, né? Apontando para o nariz do paciente. Então, o posicionamento típico do segmento aqui para um olho esquerdo, por exemplo, é dessa maneira aqui, com as pontas, então, próximas aqui do meridiano mais curvo da córnea, que ele é oblíquo normalmente, né, no ceratocone. Então, a gente pode ajustar se a gente cometer algum equívoco. Por exemplo, aqui trata-se de um olho direito, né? O meridiano mais curvo, então, 135 graus de inclinação, tá? E esse aqui é uma linha para facilitar essa visualização, e os segmentos deveriam ser colocados alinhados com esse meridiano, e não foi. Ele foi colocado exatamente o contrário, então o astigmatismo, que era de 5, foi para 8, piorou, né? Mas revendo o seu planejamento e vendo que aconteceu um equívoco aí, não é o caso desse paciente, tá, gente? Esse paciente aqui é um paciente muito antigo, da época que esse tipo de conhecimento não existia, então os segmentos eram colocados de maneiras variadas, né? Então, já conhecendo que não é esse o melhor posicionamento dos segmentos, eles foram reposicionados e o astigmatismo, então, baixou de 8 para 3,5. Né? Aqui está o pontinho aqui da incisão antiga, os segmentos posicionados no lugar certo, tá? Bom, então nós estamos falando de erro de planejamento. Vamos falar agora de erro de execução. Então, o posicionamento pode estar inadequado. Né? Aqui eu vou agradecer a Jordana, viu, Jordana? Adoro mostrar os casos. A Jordana, ela é uma craque nos ajustes de anel para conseguir ter uma melhora no resultado, né? Então, esse aqui é um caso que a Jordana me enviou, assim, eu agradeço muito, acho um caso interessantíssimo, de um paciente aqui que no pré-operatório tinha um 20-30, né? Foi feita a introdução, então, do anel, um segmento 140 graus, 150 micra, alinhado com o meridiano mais curva, deveria o anel ficar aqui, e esse é o resultado pós-operatório, tá? É interessante que o Pentacan, ele nos dá a possibilidade de fazer uma reconstrução 3D e a gente consegue rodar a córnea e ver a córnea pela cara posterior, a gente fica vendo para o endotélio da córnea, né? E nessa imagem que a gente consegue ver exatamente onde o anel está posicionado. E esse anel poderia estar um pouquinho mais para baixo, né? Pensando aqui pelo meridiano mais curvo, aqui, tá vendo? O segmento começa aqui e acaba aqui. Ele poderia um empurrãozinho um pouquinho mais para baixo para proteger um pouco mais essa região que eu estou mostrando aqui com a seta. Então, isso foi feito, né? Aconteceu, então, um reposicionamento, aqui antes do reposicionamento, aqui depois do reposicionamento. Observem a imagem do anel aqui nessa construção 3D aqui do Pentacan, ele já aqui um pouquinho mais para baixo, e a gente observa aqui já uma desconexão dessa mancha vermelha com o centro da córnea. Sempre que tem uma conexão da mancha vermelha com o centro da córnea, significa mais astigmatismo. O ideal é realmente que você tenha esse novo limbo aqui e tem uma ilha separada lá dentro, né? Muito bem. Então, antes do reposicionamento havia esse resultado que muita gente pararia por aí, né? Não está ruim, né? 20, 25 de visão não está ruim, a refração não está tão alta assim, mas um ajuste pode te dar um resultado ainda melhor, né? Então, isso é o tchan dessas apresentações, assim, como é que a gente pode, às vezes, com um pequeno movimento do segmento, né, a gente conseguir melhorar a visão do paciente. Por que não fazer? Aqui um outro caso aqui que a Jordana me enviou, e aqui um segmento de 140 graus de arco, 150 micra, também deveria ser posicionado aqui pelo meridiano mais curvo. Aqui está o pré-operatório e aqui o pós-operatório. Diminuiu um pouco o astigmatismo, o resultado não está ruim, mas se você observar aqui na imagem posterior que a gente vê nessa reconstrução do Pentacan, o anel poderia ter sido empurrado um pouquinho mais para baixo, né? Para chegar um pouquinho mais perto aqui do meridiano mais curvo. Então, foi feito o reposicionamento, o segmento estava aqui, foi empurrado um pouquinho mais para baixo, você vê que a pontinha avançou um pouquinho mais aqui, e aí você consegue essa mancha que conecta até o centro aqui do olho, está mais desconectada aqui, e aí você consegue uma melhora, então. Aqui está
reposicionamento e pós-reposicionamento. Esse paciente, então, teve reposicionamento nos 2 olhos e, graças a esse plus que foi dado para ele, ele terminou com 20/20. Aí, parabéns, viu, Jordana? Aí, ó, nos 2 olhos, com uma refração absolutamente que o paciente pode viver até mesmo sem óculos, né? Então, estamos falando aqui de erro de execução em relação a posicionamento, que poderia ter sido melhor, mas a gente sempre tem a opção de melhorar depois, né, gente? E agora vamos falar de profundidade inadequada, também um erro de execução que pode gerar um resultado ruim. Então, hipocorreção, o anel, se ele ficar muito profundo, ele, igual o Glauco já falou, né, ele perde um pouco do seu efeito. Então, aqui nós temos... Eu vou só ver se eu consigo... Eu tô com uma barrinha aqui que fica na minha frente. Eu vou jogar ela para baixo aqui. Muito bom. Então, a hipercorreção, né, ela acontece de vez em quando em anel, a hipercorreção, tá? Então, ela pode acontecer, por exemplo, se o anel estiver muito superficial. Então, aqui, por exemplo, nós temos um caso que o anel ficou muito superficial, então estava perigoso, e a ideia foi remover o anel daqui. Era um segmento de arco longo, 320 graus, 250 micra, e ele deu um resultado muito bom, né? Deu uma correção boa, o astigmatismo estava pequeno, mas como o anel estava superficial, ele foi removido e reimplantado mais profundamente. Tá? E aí houve uma perda de efeito, né? Aqui, ó, o astigmatismo que era 1,7, né, com o anel superficial, quando ele ficou muito profundo aqui, o astigmatismo aumentou, os Ks, que era 47/49, viraram 50/53, a refração também aumentou, ou seja, antes tivesse deixado o anel superficial, sim, em relação à refração, etc., sim, o problema é que o anel superficial ele gera problemas de desepitelização, né? A córnea fica mais sofrida, e por isso houve a necessidade, então, de mexer, né? E já falamos de erro de execução, vamos falar agora que o que é mais complicado. Você faz uma cirurgia, está tudo perfeito, a profundidade está perfeita, a escolha do segmento foi perfeita, a execução perfeita, e assim mesmo o resultado não ficou bom. Então, esse aqui é um gráfico mostrando a diferença aqui de um segmento para 2 segmentos. São pós-operatórios, tá, pessoal? Quando esses pontinhos, cada pontinho é um paciente, e o resultado ideal seria que esses pontinhos estivessem em cima dessa linha vermelha. A linha vermelha significa o 0 aqui do astigmatismo. Aqui nós estamos conversando só de astigmatismo corneano, né? Mas... se o paciente tinha lá, sei lá, 10 de astigmatismo corneano, quando você implanta o anel, o esperado é que ele diminua o astigmatismo aí aproximadamente pela metade. E isso é uma hipocorreção esperada. Então, o anel faz com que o paciente fique melhor do que estava, mas é muito difícil você conseguir zerar, igual alguns poucos pacientes estavam aqui em cima. Então, esse grupo aqui de pacientes que receberam segmento de 300 graus de arco, né? Eles tiveram vários com hipocorreção, né? Um até com hipercorreção, e os com 2 segmentos aqui também, vários com hipocorreção, e alguns mais numerosos aqui com hipercorreção também, tá? Então, podemos dizer que o resultado esperado do anel, gente, é mais hipocorreção de astigmatismo do que a correção total do astigmatismo, isso é o esperado. Isso é interessante que eu vejo gente encarando isso como uma complicação. Teve uma complicação que ele não zerou o grau. A gente não pode encarar isso como um problema, como uma complicação. É a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e reclamar que o motor dela é muito barulhento, que isso é um problema da Ferrari. Não, isso não é um problema, isso é uma característica da Ferrari, né? Então, o anel, falar que o anel gera hipocorreção, que isso é uma complicação, é um problema, não, isso daí é o esperado para ele, né? Tá? Então, ser barulhento não é defeito, é uma característica, né? E o anel é a mesma coisa. Agora, tem coisas que surpreendem a gente. Por exemplo, esse caso aqui, ele tinha um meridiano mais curvo na vertical, tinha 5 graus de astigmatismo corneano, foi implantado o anel nessa posição aqui, ó, os segmentos verticais, e teve uma correção de 11. Então, se o paciente tinha 5 no pré, no pós ele ficou com 6 horizontal, tá vendo? Ele tinha 5 na vertical, ficou com 6 na horizontal. Isso realmente são coisas que a gente não consegue entender. Você vai rever o planejamento, está tudo certo, mas tem casos assim meio que fogem à nossa capacidade de explicar. Em muitos casos é observado uma melhora do resultado durante meses ou anos, então às vezes a gente tem que esperar. O que será que é mais difícil? Controlar a ansiedade do médico, que quer ir lá logo mexer. Eu fiz esse anel aqui, o resultado ficou meio fraco, eu vou tirar esse anel e botar o mais grosso. Será que não é melhor esperar mais um pouquinho? Eu não sei se é mais difícil controlar a ansiedade da gente como médico ou do paciente, né? De todo jeito,
é importante tentar controlar a ansiedade, ter paciência, porque o resultado melhora. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Esse paciente tinha esse astigmatismo aqui de 3,5, topograficamente o astigmatismo era de 6, né? E eu já falei para vocês que o que eu espero mais ou menos é uma correção de metade do astigmatismo, né? Então, o nomograma foi feito, a sugestão era de implantar esses segmentos aqui, tá? E foi feito isso, tá? Então, foi implantado. No pré-operatório está aqui, e eu esperava uma correção, o astigmatismo caísse para uns 3, né? Mas deu um mês de cirurgia, não deu o resultado que eu queria, deu 3 meses, não deu o resultado que eu queria. Eu podia realmente virar aqui e falar, eu acho que ficou fraco, acho que eu vou trocar o anel, né? Mas eu tive a paciência de esperar um pouquinho mais, né? Então, aquele negócio, vamos esperar um pouquinho mais para ver se resolve? Né? Então, olha só que interessante. Com 1 ano, eu consegui o resultado que eu queria, tá vendo? Do astigmatismo baixar abaixo de 3. Com 2 anos, ficou melhor ainda. Então, existe uma melhora do anel. O anel lutando, né, uma estrutura rígida lutando contra uma córnea que é mole. Né? A córnea é obrigada a ceder. Então, com o tempo, a córnea é obrigada a ceder e rearranjar suas fibras e tudo para não ficar brigando com o anel. É obrigada a ceder e se regularizar. Né? Então, está aqui o caso, ó, com 1 mês, 4 de astigmatismo refracional, tinha 20, 30, foi melhorando, 20, 25, depois 20, 40, flutua um pouquinho a visão, né? Mas o astigmatismo caindo, 4,9, com 1 ano aqui 2,9, 2 anos 2, aqui mais, ó, com 3 anos deu 1,5, depois até perdeu um pouquinho aqui com 4 anos. Existe uma certa flutuação também. E aí, para não falar que é só um caso de sorte, é que eu coloquei vários pacientes aqui com um resultado, aqui o pré-operatório astigmatismo, com 1 ano um resultado razoável, mas não tão bom, e mostrando com 2 anos um resultado melhor do que 1 ano. Então, sim, vale a pena às vezes esperar, sabe? Conclusão, o resultado pode melhorar a longo prazo, graças a Deus, né? Motivos, a córnea vai ficando mais regular, ela vai cedendo, né? A córnea é uma estrutura mole, vai cedendo a um implante de uma estrutura rígida lá dentro. Por isso, eu acredito que os segmentos de arco longo talvez tenham uma capacidade de regularizar maior do que os de arco curto, né? Porque é uma estrutura mais sólida ali dentro, né? E ela não vai ceder as forças da córnea, coisas que o segmento, quanto menorzinho o segmento, você vai colocando, ele vai ceder mais, né? Inteiro, vai mover junto com a córnea que quer mover. E tem a neuroadaptação também, nos primeiros momentos, é muito interessante. A gente vê essa regularização da córnea, o epitélio engrossa ao lado do anel, afina em cima do anel, dando uma regularização maior. E a neuroadaptação é isso, né, gente? O cérebro treina, a vida inteira o paciente estava acostumado a ver a letra A inclinada para o lado direito, você coloca o anel, a letra A começa a inclinar para o lado esquerdo, então ele não entende que aquilo ali é a letra A, ele precisa de um tempo para o cérebro treinar, isso é variável de paciente para paciente, e a tendência, às vezes, de visão, às vezes a topografia não melhora e a visão vai melhorando aí por conta aí dessa neuroadaptação. E não esquecer das possibilidades do PRK. O PRK, ele gera, então, uma correção de residual refracional pós-anel, é um aprimoramento que tem sido feito em teses de doutorado aí de anel pós-transplante, por exemplo, tem vários médicos fazendo isso, anel mais PRK, e realmente dá um plus a mais, né? Aqui está um trabalho aqui capitaneado aí pelo Sandro Coscarelli aí de anel mais PRK, mostrando sempre o PRK dando um plus a mais. Então a gente não deve esquecer, isso aqui é caso lá do artigo lá do Sandro, né? Mostrando que uma melhora pós-anel, que é essa coluna do meio, e depois com o laser, olha a refração aqui, gente, -3, -7 com meio vai para -3 com -1,75, depois vai para mais 0,50. Então, por que não? Muitas vezes a gente deixa de dar esse plus aí para a visão do nosso paciente, principalmente pacientes bem selecionados, né, gente? É refração pequena, córnea mais grossa, paciente não muito jovem, e já com anel que já dá uma certa proteção na córnea. É isso daí, gente. Muito obrigado. Estamos aí à disposição para debater. Excelente sempre, Fred. Fantástica aula, abordou bem todos os temas. Eu acho que você já até responde aí essa pergunta, que é sobre se anel estabiliza o cone, como você mostrou aqueles casos ali. Eu acho que falar o anel estabiliza o cone, acho um pouco forte. Acho que a gente não deve usar a frase exatamente desse jeito, não. Eu gosto de falar, e realmente eu acredito muito nisso, que o anel contribui para estabilizar uma ectasia corneana, sabe? Então, eu tenho vários pacientes, eu tenho vontade de juntar isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Vários pacientes que tinham um olho que era pior, e raramente, a gente que mexe com ceratocone há muito tempo,
né, Rosângela? A gente sabe que o ceratocone ele costuma ser assimétrico e dificilmente o olho que era melhor fica pior do que o olho que era pior. O olho que é pior sempre é pior. E o olho que é melhor ele pode piorar também, mas ele nunca ultrapassa o outro. O que é pior, ele sempre é pior, né? Mas você coloca o anel, às vezes, no olho pior, né? E você melhora ele tudo, e o olho que era bonzinho, muitas vezes ele piora absurdamente, né? E fica muito pior do que o outro olho, né? Então, eu tenho vários pacientes que, às vezes, somem, desaparece, você faz o anel no olho que é o pior olho dele, e o paciente some, volta lá, dali 3 anos e 4 anos, com uma situação horrorosa no outro olho que não foi implantado o anel. Então, isso talvez seja o que mais me leva a pensar, que o anel contribui, na maior parte dos casos, para estabilizar. Mas a gente tem que falar que contribui, porque eu também tenho casos, né, de pacientes com anel que o ceratocone continuou evoluindo, né? Acontece. Talvez sem o anel seria pior ainda, né? Sabe? Então, o anel talvez estivesse contribuindo, né? Não sei o que aconteceria se eu não tivesse implantado o anel, mas eu vejo que a córnea continuou encurvando, apesar do implante do anel, em alguns casos, né? Então, acho que a gente usar essa palavra para o paciente falar assim, olha, tudo indica que o anel realmente ele contribui para estabilizar o ceratocone. Excelente, essa palavra contribui. A gente sabe que o ceratocone ele é multifatorial, então muitas vezes o paciente tem medo, né? Porque pôs um anel no olho, então ele não aperta, não coça, não esfrega, e às vezes o outro que não pôs, ele continua esfregando, então a gente não sabe até que ponto também isso colabora, mas o contribui é uma palavra muito boa, né? Para a gente entender realmente essa função. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós temos... Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Na grande maioria das vezes, a gente indica o anel não para estabilizar o ceratocone, mas para melhorar a acuidade visual do paciente, né? Então, a gente não sabe se aquele cone estava evoluindo ou não. E um ex-fellow nosso, Bruno Schneider, pegou, então, 200 e tantos casos e viu quais que, antes do implante do anel, o cone estava evoluindo, para ver se, nesses pacientes, então, parava a evolução do cone. Porque a minha impressão clínica é como a do Fred, na grande maioria das vezes ajuda a estabilizar, é a impressão de todo mundo. E foi interessante que ele viu que se a gente dividir por faixa etária, né, abaixo de 22 anos, o índice de estabilização do anel foi menor, estabilizou, ao redor de 50%, se não me engano, mas pacientes acima de 22 estabilizou em quase 90%. Né? Então, a gente sabe que pacientes mais jovens, a gente tem que reforçar a córnea de outra maneira, não só com anel. E pacientes acima de 22, é interessante que só o anel, por si só, nos pacientes que vinham com cone evoluindo, depois do anel parou de estabilizar. Se foi coincidência ou não, não dá para saber, mas a impressão é que realmente ele ajuda, ele contribui. Essa palavra do Fred é muito boa, contribui bastante mesmo, né, para ajudar a estabilizar. Uma outra pergunta aqui interessante do Roberto Coelho, crosslink antes ou depois do anel? Quem gostaria de comentar? Eu comento. É difícil, baseado né? nesse trabalho, eu já respondi, né? Pacientes abaixo de 20, 22, eu faço cross, se está evoluindo, eu faço crosslink primeiro, depois o anel. Acima de 21, 22, eu faço o anel e observo. Se precisar fazer o crosslink, depois eu faço. Na maioria das vezes não precisa. Eu quero trazer só rapidinho de ciência, né? Que a gente fez uma baita revisão, não tem diferença, né? Então, assim, alguns trabalhos mostram que você faz lá no início de você fazer o cross antes, o efeito do anel é um pouquinho menor, porque eu estaria fazendo, em teoria, numa córnea mais firme. Nenhum trabalho mostra maior complicação de fazer ao mesmo tempo. A gente não tem nenhum trabalho relatando a grande preocupação, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, vai instruir e tudo. Não existe nenhum trabalho relatando aumento de complicação de fazer ao mesmo tempo. Inclusive, vários trabalhos comparam ao mesmo tempo, falam que até parece ter ele simultâneo um pouquinho a mais, né? Mas, assim, basicamente, a gente não tem muita diferença. A diferença é uma opção aí do cirurgião. Rosângela, posso falar? Claro. Não, o que eu acho, assim, se o paciente tem indicação de fazer o anel, se nós queremos melhorar a visão do paciente, eu acho que faz todo sentido fazer o anel primeiro e observar. Não tem sentido a gente fazer o crosslink, já que não é um procedimento isento de riscos, né? O paciente pode ter um raise, e às vezes esse raise, claro que na minoria das vezes, pode até ser irreversível, ter um aplanamento progressivo, etc. Então, assim, por que não fazer o anel, acompanhar aquele paciente? Esse acompanhamento tem que ter o D0 a partir do terceiro mês, né? Porque ocorrem oscilações
muito significativas até o terceiro mês, evoluiu, você faz crosslinking. Eu acho que é por aí, a gente tem que tentar minimizar os procedimentos, já que os riscos envolvidos são grandes, né? Não que são grandes, mas acontecem, e ponderar essas indicações. Eu queria aproveitar aqui só para responder uma pergunta. Uma aluna que perguntou se é possível reposicionar um anel realizado por técnica manual com mais de 1 ano e meio de pós-operatório. Eu achei uma boa pergunta, porque é muito difícil, às vezes, com a técnica manual, você encontrar aquele túnel, né, depois de tanto tempo. E o que eu tenho feito e me ajudado muito é a gente conseguir acessar o anel ou com um bisturi de diamante ou com uma lâmina 11 na pontinha do anel, e a gente passar a espátula por baixo, né, e consegue com isso reposicionar, ajustar. Então, o que eu tenho preferido, baseado nisso, é fazer incisões na parte superior e posicionar onde eu quiser. Porque o que vale não é o local exato da incisão, é sim o posicionamento do anel, porque com isso eu consigo ter mais maleabilidade para fazer esses ajustes. Rapidinho só, eu queria ser advogado do diabo. Eu entendo que, né, claro, o procedimento de cross tem a sua indicação. A ideia de você indicar, né, ou quando você vai indicar e vir simultâneo ou próximo, quando o paciente tem indicação de cross. Então, se o paciente tem indicação de cross, ele está evoluindo, e você fizer, às vezes, o paciente muito jovem, e fizer só o anel e esperar evoluir, às vezes você perdeu o momento de fazer o cross também. Ele pode ter evoluído e você ter perdido, né, linha de visão. Então, não é totalmente isento. Então, quando tem uma indicação muito clara que está progredindo, eu considero ou fazer próximo ou fazer, mas eu faço o cross. Eu não faço só o anel se ele está em progressão. Se o paciente não tiver condições de acompanhar de perto, eu concordo com você, porque às vezes você perde realmente o time. Mas se você conversa direitinho, combina isso com o paciente, né? Uma coisa combinada. Mas, assim, claro que há controvérsias, concordo com o que você falou também. Em relação ao reposicionamento de anel, é claro que quando o túnel é feito com fento é muito mais fácil, né? A fibrose com a técnica manual é maior. Eu já fiz isso que a Jordana comentou, de fazer incisão em cima da ponta do anel, mas na maioria das vezes a gente consegue, com 2 colibris, abrir a incisão e entrar com o Sinskey embaixo e em cima do anel, achar aquele plano e tem que passar o tunelizador de novo, né? Tunelizar por cima e por baixo, para refazer aquele túnel, porque se só tentar empurrar, às vezes não vai, diferente quando é túnel com fento. Com fento é mais fácil. Mas é possível sim, só que é mais difícil. É mais difícil, sim, mas eu sempre tento pela mesma incisão, desepitelizando, e vou ali com o Sinskey, e às vezes dá trabalho, mas eu sempre consegui. Nunca precisei fazer a incisão em cima. Lógico que é muito mais tranquilo você fazendo a incisão em cima do anel, né? Mas toda a técnica aí é válida. Bom, vamos continuar. Para dar uma sugestão, quando eu vou reposicionar, eu também sempre tento acessar pela incisão primária, mas eu sempre pego o bisturi, eu boto 350 na lâmina e dou uma cortadinha em cima da incisão primária, porque ali na região mais superficial, ali na balma, ali, às vezes é meio difícil. Depois que você perfura ali, para baixo é mais fácil a gente encontrar o resto da incisão antiga, sabe? Eu uso a 11 e vou abrindo com a 11 também. Vou abrindo com a 11 até achar ele, depois você vai com o 5. Eu vou com agulha de insulina, né? Mas cada um agulha de insulina e lâmina 11, aí já é um nível mais elevado. Só vocês mesmo. Aí já tem que tomar mais cuidado, né? Só para abrir o comecinho, né? Para abrir o comecinho. A nível de Baumann ali, existe uma fibrose maior ali, que às vezes só no Sinskey você não consegue abrir, não. Bom, vamos agora também para a última aula, assim a gente consegue abordar e ter mais tempo para a discussão final. O Leonardo Torquetti, que é diretor clínico do Centro de Excelência em Oftalmologia Pará de Minas, doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ele vai falar para a gente sobre sucessos e insucessos em anel. Grande Léo. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Realmente. Léo, fala mais de sucesso, viu, do que de insucesso, viu, Léo? Pois é, Fred. A maior parte vai ser sucesso. Só a minoria vai ser insucesso. O objetivo é ser bem prático, né? Muitas coisas que eu vou falar até são coisas simples do dia a dia de quem faz anel, mas que faz a diferença no sucesso. E acaba que um pouquinho eu vou falar também um pouco do que o Fred falou, né? Porque eu vou falar da parte de insucesso, mas assim, são coisas simples, mas que fazem diferença. Então,
Alguns pontos-chave para a gente ter sucesso. Primeiro e mais importante, indicar bem a cirurgia, né? O sucesso começa na boa indicação. Então, selecionar bem o paciente, aquele paciente que está insatisfeito com a visão, ou está intolerante com a lente, ou quer melhorar a visão de alguma forma. É fundamental a gente tratar agressivamente as condições associadas, né? Olho seco, alergia, nunca implantar um anel com um paciente que não esteja com a superfície ocular compensada. Dominar, e não só dominar, mas compreender a seleção dos segmentos, né? Então, a gente não deve depender de um nomograma, de um plano que venha para a gente deve fazer o nosso plano, dominar tanto a técnica manual quanto o fento, não adianta fazer 100% fento, que vez ou outra você vai precisar de algum passo da técnica manual, mesmo com laser de fento segundo. Saber resolver as complicações e entender o que o paciente quer, né? Entender as expectativas do paciente. Eu acho que isso que o Fred falou é muito interessante, de combinar com o paciente. Quer dizer, você passar para o paciente quais são as limitações do anel, até o quanto o anel pode melhorar, e muito importante a gente determinar que anel não é cirurgia refrativa, a gente não tem como objetivo corrigir a metropia. Então, qual que é o implante de anel ideal? É um implante que ele é confortável para o paciente, que ele melhora a visão do paciente, que ele, se não estabilizar, pelo menos ele diminua ou contribua para a não progressão do cone, tenha poucos efeitos colaterais, tenha um efeito de longo prazo e que o paciente e o médico fiquem felizes. Esse é o implante ideal de anel, o anel de sucesso. Então, vou passar um pouquinho em cada um desses pontos e a gente vê o que é mais importante em cada desses pontos. Então, o anel que é confortável para o paciente. É muito importante a gente ter... como a cirurgia de anel é uma cirurgia que deve ser feita sem sedação, muitos pacientes são muito ansiosos no momento da cirurgia, né? Então, é muito comum o paciente não cooperar bem, e aí é fundamental o contato, né? O pessoal da enfermagem, segurar na mão, você conversar com o paciente durante o procedimento, acalmar o paciente, porque isso aí vai fazer toda a diferença. Usar essa pinça de Kremer, né, na conjuntiva com anestesia tópica é uma temeridade. Isso é extremamente desconfortável para o paciente, a menos que você infiltre um pouquinho, mas o ideal seria você segurar o olho com cotonete, porque realmente isso incomoda muito o paciente. Algo que foi ensinado pelo Fred, e lembro dele todo dia que eu faço a cirurgia, que é o uso da primonidina, né, que dá uma vasoconstrição e a dor está relacionada à vasodilatação. Então, quando a gente faz a vasoconstrição com a primonidina, a gente, além de estar melhorando né, esteticamente, o olho está mais claro, a gente também diminui um pouco a sensibilidade do paciente. Ajustar o blefarostato, não deixar um bléfaro aí muito apertado, né? Isso vai incomodar o paciente. Ter uma boa analgesia. Lembrar que a cirurgia de anel a gente usa somente colírio anestésico. Se é uma cirurgia um pouco mais traumática, você pode colocar uma lente de contato terapêutica. E cuidado se você for marcar com violeta tincina, que o excesso dela com certeza tem toxicidade epitelial, vai causar desconforto no pós-operatório. Segundo ponto, tem que ser uma cirurgia que melhore a visão do paciente. E para melhorar a visão do paciente, a gente tem que saber no pré e no pós-operatório, mas principalmente no pré, a visão sem correção, com correção e com pinhole. O pinhole, ele é o PAN, né, da córnea. Ele vai mostrar o potencial que esse paciente tem de ganho de visão com o implante do anel. Lembrar que a refração é sempre dinâmica. Quando a gente tem a refração estática, a gente vai induzir muita aberração e isso, consequentemente, vai levar a uma visão pior. Entender os limites refrativos do anel e realmente não fazer o anel com finalidade refrativa como primeira alternativa, né? É claro que a gente quer melhorar a refração, mas não é o mais importante, né? Vou corrigir a deformidade primeiro e depois a metropia. E a gente tem que ser, né, um especialista completo, não só de implantar o anel, mas você saber depois corrigir a metropia residual. Né? Saber implantar uma lente fáscica, adaptar uma lente de contato especial, uma lente escleral. Aqui, quando a gente fala de anel refrativo, o Fred já mostrou, a Jordana já mostrou, esse anel que é o anel HM, que ele foi idealizado pelo Sandro, é um anel que realmente
volta às origens, né, do anel. Ele começou como sendo uma opção refrativa e hoje está voltando. É um anel realmente muito eficaz para a correção de miopia. E casos de cone com miopia que talvez não tivesse indicação de anel para o ceratocone, você pode fazer com indicação para a miopia. E mesmo pacientes com córneas finas e com contraindicação para cirurgia refrativa, você pode implantar esse anel com resultados muito bons. Como esse caso, uma paciente com alta miopia, que foi submetida ao implante desse anel, e houve uma redução de mais ou menos 3,5, 4 dioptrias da miopia, e ela tinha uma córnea muito fina, que não permitia um PRK inicialmente. Depois da redução da miopia com HM, você consegue fazer o PRK com resultado muito satisfatório. E também, como mostrado pela Jordana, a gente tem a possibilidade de associar o 320 com HM. Então, paciente com cone avançado, alta miopia, você consegue regularizar com o cone com anel de 320, no segundo momento corrigir parte da miopia residual com anel HM. Um outro ponto importante para a gente ter sucesso, ou que a gente espera, é que o anel estabilize ou pelo menos diminua a progressão do ceratocone. E isso é muito importante a gente passar para os familiares do paciente. A gente é muito perguntado, né, em relação a isso. E aí a gente tem que basear na literatura, né? O que a literatura fala sobre isso. Além disso, das expectativas reais, né? A gente não pode prometer mais do que a literatura fala. Controlar a superfície ocular, a gente sabe que o prurido está muito relacionado à progressão, e a riboflavina oral ou crosslink, como a gente discutiu agora há pouco, é muito importante também. Existem vários trabalhos na literatura falando de estabilização de anel, se estabiliza ou não, né? Eu peguei aqui só 3 mais recentes, um francês com uma casuística enorme, 2 brasileiros, né? Um do grupo do Sérgio, que ele comentou agora há pouco, muito interessante, muito bem feito, falando realmente desse ponto de corte dos 21 anos, realmente o anel tendo uma capacidade de estabilização maior após os 22, a menos com 21 anos menor. Isso é o trabalho do Bernardo, também mostrando que ele tem uma capacidade de estabilização. Então, o que normalmente eu passo para os pais e para o próprio paciente é que o anel implantado muito precocemente é sinal que provavelmente é um cone muito agressivo. E sendo um cone muito agressivo, ele tem maior chance de progredir mesmo com o anel. Ou os cones muito avançados também tem maior chance de progredir apesar do anel, né? Então, a maioria dos casos de cone 2 e 3, em pacientes que não são tão jovens, esses realmente o anel, na maioria dos casos, estabiliza. Um outro ponto é que o anel tem poucos efeitos colaterais, né? Então, quando a gente fala glare e halos, na realidade, o anel, a maioria produz halos, mais que o glare, né? Importante a gente ter uma avaliação da pupila no pré-operatório, corrigir a metropia residual, porque isso vai estar interferindo também nesse efeito colateral, e evitar as hipercorreções, as córneas obladas, evitar inverter astigmatismo, evitar as hipermetropias. Para a gente ter um efeito de longo prazo, aqui não estou falando de estabilização, mas a gente não ter problema de extrusão, por exemplo, a gente tem que ter uma boa relação da espessura do anel com a córnea, um anel que esteja longe da incisão. Um dos principais fatores de risco para extrusão, que hoje é raro, né, com laser de frente segunda, a gente vê muito pouca extrusão. Então, o anel tem que estar longe da incisão, esse é um fator de risco para extrusão. Um implante profundo, 75%, 80% de profundidade, tratar a superfície ocular e alergia. São pontos fundamentais para que esse anel permaneça na córnea por muitos anos, idealmente toda a vida, né? Então, essa é a relação ideal. A espessura da córnea e a espessura do anel tem que ser em torno de meio, né? É claro que a gente pode passar um pouquinho, principalmente com laser de frente segunda, até 0,52, 0,55, mas não passar muito disso, porque isso pode realmente aumentar o risco de uma extrusão no futuro. Em relação às indicações, o anel ele pode ser implantado em praticamente qualquer caso de cone. Isso é muito interessante, porque se a gente implanta no grau 1, no cone inicial, a gente vai ter uma melhor visão final, não corrigida, mas menos ganhos de linhas de visão. E o contrário, nos cones grau 4, a gente vai ter uma pior acuidade de visão final, mas é um paciente que vai ter mais ganho de linhas de visão.
E isso aqui é algo muito pessoal, né? Não quer dizer que seja uma regra, mas eu, particularmente, eu não vejo que qualquer caso que tenha um cone 3, por exemplo, com 52 de curvatura, não tem por que fazer um crosslink nesse caso se ele não, sem antes corrigir a deformidade da córnea, né? Então, assim, se está evoluindo e é um cone um pouco mais evoluído, vamos corrigir primeiro a deformidade para, num segundo momento, fazer o crosslink se tiver indicação. Então, o implante está muito relacionado à idade, né? Quanto mais precoce, mais agressivo, a gente tende a indicar mais cedo, coçar dos olhos, os pacientes que coçam tendem a progredir mais. O paciente que tem pouca disponibilidade para voltar nas consultas, a gente tende a indicar mais cedo. O estágio do cone, cones mais avançados no grau 3 e 4, não tem por que esperar, porque ele já chegou nesse estágio, ele vai continuar evoluindo provavelmente. E casos familiares tendem a ser mais agressivos, a gente tende a indicar mais cedo também. Alguns casos, só para ilustrar como que o anel, né, ele pode ser muito positivo, esse paciente de 12 anos, muito alérgico, então foi tratado e ele tinha uma visão de 20/50. E aí, depois do anel, a visão melhorou, ele ganhou 2 linhas de visão, obviamente depois de compensar a superfície ocular. A gente vê que um paciente, por exemplo, de 57 anos, um cone grau 2, falou, olha, eu queria melhorar de alguma forma, pô, tem como? É um cone que não é evoluído, mas a gente foi implantando um anel, muda pouco aqui, se a gente for olhar na topografia, mas ele ganhou uma linha de visão, melhorou a qualidade de visão, ficou bastante satisfeito. É uma criança de 11 anos, não está evoluindo, a visão boa, tem indicação de anel? Não, você pode acompanhar esse paciente, muitos fariam crosslink, né? Mas o paciente é acompanhado já por um tempo e tá bem. 15 anos, está progredindo, ele tinha uma visão até boa, muitos poderiam falar, não, vamos fazer o crosslink aqui. Concordo, poderia, mas com o anel esse paciente ficou 20/20, ficou muito bem. Lembrar da incidência do ceratocone que está aumentando de forma muito significativa, muito provavelmente relacionada às telas, né? Não esquecer do tratamento clínico, superfície ocular, alergia, riboflavina oral. E quando a gente tem o contrário, né? Quando a gente não tem o resultado que a gente quer, quando a gente tem um insucesso. O Fred já abordou belíssimamente isso, mas eu queria só adicionar alguns pontos, que seria a gente lembrar desse ABCD do resultado ruim. O que a gente tem que lembrar quando o resultado não for bom? Assimetria, biomecânica, centralização e profundidade, né? Do inglês depth. Assimetria. Assimetria pode ser da própria córnea, né? Isso vai interferir na seleção do anel, ou assimetrias dos segmentos implantados. A gente tem que lembrar que a gente, na maioria dos casos, tem esse padrão em V. Então, se a córnea é assimétrica, a gente vai procurar torná-lo o mais simétrica possível, porque é a assimetria que vai gerar coma, que vai gerar a dificuldade visual do paciente. Então, se a gente tem um cone muito assimétrico, a gente deve corrigi-lo de forma assimétrica. Então, por exemplo, a gente tem um cone muito assimétrico, foi implantado no segmento de 320, aonde era plano, ficou ainda mais plano, aumentou a simetria. Nesse caso, mesma coisa. Assimetrias dos segmentos. Hoje, com o laser de frente segundo, a gente praticamente não vê, apesar de que mesmo com laser você pode ter pequenas assimetrias, mas realmente não é comum. O B seria a biomecânica. A córnea pode ser muito rígida, aliás, a rigidez da córnea. A córnea pode ser muito mole, muito rígida. A gente não tem um entendimento ainda em relação à biomecânica e nomogramas, e isso aí interfere na visão, no resultado. São aqueles pacientes que o que o Fred falou, você faz 2 casos iguais, um fica bom, o outro não fica bom, né? É incomum, mas isso, vez ou outra, acontece. A centralização, lembrar que a córnea tem que estar sempre bem coaxial com o microscópio, né? Não esquecer de pedir o paciente para posicionar bem o queixo. O reflexo luminoso na córnea, por King é a nossa referência. E quando a gente está com laser de 50 segundos, você tem a capacidade de mudar a posição do túnel, que é muito, muito útil, né? Então, aqui, se você não posiciona o queixo do paciente, frequentemente ele vai estar com o queixo para baixo, que é o mais comum, e isso aí, com certeza, essa posição do anel vai ficar inadequada. E com o laser de 50 segundos, você tem essa possibilidade de mudar a posição do túnel, que ajuda muito, né? Às vezes você fez o vácuo, posicionou, está uma posição inadequada, você muda a posição do túnel com feto, isso ajuda muito.
que são casos extremos de mau posicionamento do anel, né? Casos que não tem como ficar desse jeito. E, por último, a profundidade. O anel, então, pode estar muito superficial, muito profundo, no estroma médio, e 70% a 80%, que é o ideal. Então, aqui à esquerda, um anel no estroma médio, né? Ele só não está tão superficial porque essa córnea é muito grossa. E à direita, um anel a 100 micras do endotélio, que é o ideal. Lembrar que o anel mais profundo vai ter menor efeito de aplanamento, e o anel mais superficial vai ter mais efeito de aplanamento. Aqui um anel muito profundo, um anel pré-DCM, né? Ele não está tendo efeito nenhum no estroma da córnea, né? Então esse anel ele não está fazendo efeito, então não tem por que ele permanecer nessa posição. Além de que o anel ele já está comprovado ser extremamente seguro para o endotélio, mas quando ele está pré-DCM, ele deixa de ser tão seguro, como a gente vê nesse caso. E o contrário, o anel superficial. Ele vai causar um sofrimento epitelial, vai dificultar a adaptação de lente. Então, é importante evitar os segmentos espessos em córneas finas e manter uma boa relação entre a espessura da córnea e a espessura do anel. Então, o anel está em constante evolução, né? E todo cirurgião deve estar sempre preparado para essa evolução. E para a gente ter sucesso é selecionar bem o paciente, selecionar bem o anel, técnica cirúrgica adequada e um bom pós-operatório. É isso. Obrigado. Excelente, Léo. Falar sobre sucesso e insucesso, na realidade, a gente acha que o anel é realmente sempre um sucesso, porque mesmo diante de um insucesso, a gente consegue sempre mexer e fazer alguma coisa, né? É uma exceção quando a gente tem um insucesso real, né? Então, muito boa abordagem. Eu acho que você já pode até responder algumas perguntas. Você falou da riboflavina oral, nós temos uma questão sobre o protocolo. Qual é o protocolo da riboflavina oral? Veja bem, José, isso é algo muito novo, né? Não existe nenhuma grande publicação, existem alguns relatos, né? Então, quem descreveu isso primeiramente foi um oftalmologista americano chamado John Jarstad, que hoje ele está na Flórida, e ele começou com uma dose de 400 miligramas de riboflavina, inclusive ele usou doses até de 1.500 miligramas. Como é uma vitamina, ela é eliminada todo o seu excesso e com recomendação de exposição solar. Então, essa é a recomendação. Se é o correto, se é uma dose alta, se é uma dose baixa, isso ninguém sabe. O que a gente sabe é que é seguro, né? Porque é vitamina, o excesso vai ser eliminado. E quem tem feito, né? E eu me incluo dentro de quem já tem feito há alguns anos, parece ser eficaz, sim. Realmente não parece, não evolui. É claro que não tem padronização, você não sabe se o paciente, como ele está usando, mas aparentemente funciona. Isso o tempo vai dizer, os trabalhos vão mostrar, né? Mas alguém tem usado a riboflavina oral? Eu tenho usado. Não como na indicação. Se eu tenho uma indicação real de crosslink, porque eu vejo um paciente jovem em evolução, eu faço o cross. Mas se eu tenho que acompanhar um paciente, eu tenho feito a vitamina oral e explico, né, que é para o paciente, que é uma alternativa, que pode ser que mesmo assim, se houver evolução, a gente possa, talvez tenha que mesmo fazer um cross. Eu acho até, Rosângela, que eu também tenho, meu pensamento é exatamente como o seu, mas eu acho que talvez até por isso que ela funcione, porque pode ser que seja um caso que não evoluiria mesmo, né? Porque o caso que tem indicação, né, é feito crosslink. Então, mas muito... eu indico bem pouco o crosslink. É interessante que eu tenho diminuído, é interessante, eu não sei se... Eu indico mais anel que cross, né? Tem mais uma pergunta que você falou do anel estando mais superficial, né, ou mais profundo, que ele tem uma posição para ficar. Tem uma pergunta se uma miopia é muito alta, se você colocaria o anel um pouco mais superficial. Deixa eu ver se a pergunta foi essa. Veja bem, eu penso no anel como algo de longo prazo, né? Se eu vou mudar a espessura para corrigir mais, eu vou aumentar o meu risco de ter uma extrusão futura. Então, não mudo de forma alguma. Eu quero meu anel sempre profundo para que o implante não precise mexer. Na profundidade correta, né? Profunda, sim, na ideal. profundidade correta, né?
teve uma pergunta anterior, bem lá na frente, sobre anel HM, se colocado, se ele colocado o anel HM daria mais glare. Vocês querem responder? Ele é mais externo, né? O diâmetro dele é maior, né? A experiência que eu tenho com esse anel é que não são todos... Existe paciente com queixa de halo também, mas se a gente for comparar com os de 5 milímetros, é muito menor. Mas não é que ele é isento dessas queixas, não. Existe, sim. E ele já está disponível para compra, o HM? Segundo a Ferrara, está em vias de estar disponível muito brevemente. Infelizmente, não está disponível ainda, mas acredito que bem em breve. E o Zé Álvaro perguntou também a questão dos halos e glare no anel duplo, ou seja, a combinação do anel 300, 320 por dentro do HM, se esses pacientes tiveram muito glare, muito halo. Não mais do que o normal, né, Jordana? Você também tem experiência? Não. Está fechado. Jordana, precisa abrir o som. Eu digo, até porque ele é mais externo, então o que o paciente tem para ter de queixa, ele já tem com anel de 5 milímetros, então não muda nada em relação a isso, colocar o anel HM e ter mais queixa de glare, não. Vocês têm queixa do paciente com glare, como tanto é relatado? Os vossos pacientes costumam queixar dessa queixa? No início, sim, né? Assim, mas assim, o que eu observo é que eu passo a brimonidina e eles acabam acostumando com aquilo. A longo prazo, eles param de usar e param de reclamar também. Não é uma queixa desconfortável, né? Tanto para o paciente. Não, quando eu falar, mas se você falar, mas então você quer tirar o anel? Não, claro que o benefício é muito maior do que... São poucos pacientes que relatam dificuldade de dirigir à noite. Eu tenho alguns que dizem que os faróis atrapalham, mas é a minoria. Com o passar do tempo, eles vão se acostumando, né? A gente prescreve brimonidina, ajuda parcialmente, depois, com o tempo, eles param de usar mesmo. Uma coisa interessante... Uma coisa interessante é que... obrigado aí, Glauco. Se você quiser que o paciente não reclame de halo e glare, é só você, no pré-operatório, você afirmar para ele que ele vai ter halo e glare. Isso. Olha, isso é uma coisa que vai ter, tá certo? Mas, assim, o benefício do anel é muito maior do que isso, não se preocupe. A pessoa, quando vai usar óculos pela primeira vez, fica super incomodado com aquela armação, assim, ó. Depois de uns dias, pergunta para alguém que usa óculos se está enxergando a armação. Ninguém enxerga a armação do óculos mais, o anel do mesmo jeito. Então, se você falar para ele que ele vai ter, ele nunca vai reclamar com você que está tendo halo e glare, porque já está combinado, né? Então, acho que a ideia é, se ele não tiver, ganhou. É o que a gente faz para o paciente com lente multifocal. A gente já avisa no pré-operatório que ele vai ter halos glare noturno no início. É isso aí. Se não tiver, que não está funcionando a lente, né? Exato. Para ele ver a lente funcionando. Não, eu acho que assim, a maior parte dos halos e glare, na verdade, são decorrentes das aberrações do cone. Eu acho que não são decorrentes do próprio anel na periferia. Claro que pupila muito grande, à noite pode ter, mas todos esses olhos são olhos aberrados. E você, na verdade, quando põe o anel, você muda a aberração. Então, você quebra aquela neuroadaptação. Aquilo que foi colocado, estava para um lado a luz, vai para o outro, aquilo chama atenção, e depois de um tempo ele vai se adaptando, porque, em geral, as aberrações ficam menores do que eram antes, né? Sim. Aqui tem extrusão do anel. Eu acho que assim, todas as perguntas estão respondidas. Alguém viu mais alguma questão aqui? Acho que alguém fez uma pergunta, Rosângela, o Robson, sobre o segundo anel por fora, se manual ou fento. Esse segundo anel, ele obrigatoriamente com fento. Ele não é, mesmo se for somente ele é um anel para ser feito com fento. E é interessante que a referência dele é um pouquinho diferente do anel de 5 milímetros, porque como ele é um anel ele vai ficar mais periférico, a gente acaba tendo como referência mais o limbo. Então, o que normalmente eu faço é diminuir um pouquinho, mas muito pouco, em relação ao limbo superior. Então, nem sempre vai ficar exatamente, o reflexo vai ser a minha referência luminosa na córnea, para afastar um pouco do limbo, mas sempre com laser. Eu nem tenho divulsionador para ele. Nem sei se...
Uma coisa interessante, né, Léo, em relação ao anel HM, que ele é bastante inclinado, né? Eu não sei se valeria a pena a gente, talvez, estudar para o Fento II fazer um túnel na inclinação do segmento que nós vamos implantar, ao contrário do que a gente faz hoje, que é fazer um túnel plano e introduzir um anel inclinado lá dentro do túnel plano. Tipo assim, não está casando muito bem, né? Não sei se é uma possibilidade aí para o futuro. Mas veja bem, Fred, eu achei muito interessante o que o Glauco falou no início, que ele falou sobre isso como um mecanismo, talvez, de potencializar o anel. Eu acho que talvez isso até potencialize o efeito dele, justamente o fato do túnel não ser inclinado, né? Sim, Mas você seria força o interessante. tecido, né? Uhum. Você força o tecido ali. Eu acho que ele faz o efeito justamente por ele estar né, não casando exatamente. Se você casar exatamente, é quase só o efeito da adição do tecido, né? Exato. Ô, Fred, o Visumax nos dá essa possibilidade de fazer o diâmetro interno numa profundidade e o externo em outra. Então, tem alguns lasers que isso é possível já. Se pegar o resultado só rapidinho, está tendo bastante publicação daqueles anéis halogênicos, né? Pessoal da Índia, que daí está usando segmentos de córnea halógena e que eles cortam e colocam um anel de córnea mesmo, né? E não de PMMA. Mas assim, tem poucos dados, os que eu vejo é que o efeito é menor, é bem menor. É o efeito daí só de adição de tecido, não tem nenhum efeito de ponta, né, do tecido rígido, então você realmente só adiciona tecido com o tecido halógeno. Mas é algo interessante, talvez, para alguns casos, né? E outra coisa, Glauco, essa técnica chamada CARES, quando você prepara esse tecido a partir de uma córnea de banco de óleos, ela está com edema. Sim. Então, você prepara uma córnea com 250 micra. Daqui 3 meses vai estar com, sei lá, 150 micra. Então, vai perder o efeito com o passar do tempo também. Então, eu acho meio ainda menos Os previsível. resultados foram bem... Eu revisei uns papers deles e acabou até sendo rejeitado o paper, mas realmente era bem inicial. Assim. Eu acho que o racional para essa técnica foi o fato, a justificativa, né? É a incidência alta de extrusão com segmentos artificiais. Mas hoje é tão menos comum, é tão mais incomum, né, com laser de Fento II, que isso deixou de ser uma justificativa plausível, a meu ver, né? Porque a gente não vê extrusão hoje em dia como se viu há 15, 20 anos atrás. E outra Também nós somos justificativa, aprendendo, né? outra justificativa deles é o limite máximo de ceratometria, de K máximo de 57, que é uma coisa que já caiu por terra há bastante tempo. E está aí o trabalho da Jordana. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez, Jordana. Mostrando que é plenamente possível a gente colocar em ceratocones maiores, né? No início a gente ficava com receio, mas explicando bem para o paciente, né? E o paciente entendendo bem, é importante. Realmente uma técnica que a gente tem que pensar antes de passar para o transplante. E essa questão que o Fred fala que tem que combinar com o paciente, isso realmente é muito importante. Porque o paciente, fiz anel e estou tendo que usar lente de contato. Sim, mas 50% dos pacientes que se faz transplante de córnea para ceratocone acabam tendo que usar lente de contato. Né? E a lente escleral em pós-transplante, o risco de isquemia, de rejeição é maior. Né? E lente rígida corneana não é todo paciente que tolera. Aí você vai fazer um piggyback em cima de um transplante, vai dar hipóxia também. Então, acho que é sempre melhor tentar fazer o paciente entender que ele vai precisar ou pode precisar de lente com a córnea dele do que com uma córnea transplantada, que também, claro, tem várias técnicas de tentar diminuir a metropia pós-transplante, mas às vezes o paciente tem que lançar a mão da lente de contato. Então, isso tem que ser explicado para ele antes. Isso é muito importante. Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui, ó, que o Thiago fez. Se ocorrer a extrusão do anel pelo fato de estar muito superficial, posso tentar refazer esse túnel no sentido contrário e empurrar esse anel para a posição correta? Isso pode ser feito no mesmo ato cirúrgico? Então, lá na faculdade, às vezes a gente está com os fellows aprendendo, e já aconteceu até no momento, no ato cirúrgico, o anel exteriorizar no epitélio, né? Talvez a questão de biselar a mão. E no mesmo ato cirúrgico é sim possível, mas eu acho importante fazer uma incisão mais profunda e ter a absoluta certeza que está no fundo da incisão, e sim, você consegue, não precisa ser no lado contralateral, até do mesmo lado, conseguir implantar esse anel mais profundo. Talvez a pergunta tenha sido se ele pode usar o mesmo anel
Se estiver instruindo. Se estiver instruído, não. Isso, né? Porque assim, se o anel chega a sair, então ele pode estar contaminado por alguma coisa, então o ideal é retirar, e se tiver perda de tecido, tudo isso tem que ser avaliado, para ver se não vale a pena, às vezes, esperar, porque já que vai colocar um outro segmento mesmo, né? Sim, nesse caso. Tem uma última pergunta aqui. Qual seria o benefício da brimonidina para Gler e Alus? Quem quer responder? Brimonidina, em geral, diminui 1 milímetro de pupila, né? O tamanho pupilar diminui um pouquinho a pupila, então, em teoria, melhora o halo, principalmente por conta disso. E deixa o olho branquinho. Às vezes eu dou paciente, quando o brimonidina não funciona, às vezes eu mando manipular a pilocarpina 0,5%. Eu às vezes mando quando o paciente tem, porque normalmente eles não são automíopes, né? São pacientes que têm uma miopia às vezes mais alta, mas pela própria córnea, e tem uma retina boa, então eu manipulo sim a pilocarpina para alguns. Vai ser bem mais efetivo, né? Diminui bem mais a pupila. Quando é Vocês viram que aquela droga para presbiopia dos Estados Unidos, acho que é pilocarpina 0,12, né? Que estão fazendo bastante propaganda, ali era 0,12, 0,125. Eu tenho um paciente que ele me mandou o artigo, ele já usava. Muito bem, Rosângela. Excelente discussão. Mais algum comentário? Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Excelente, foi uma participação muito boa. Os assuntos abordados foram excelentes. Estar com todos vocês aqui é muito agradável. Muito bom sempre. Muito obrigada pela colaboração de todos. Obrigada, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade de juntar todos nós. Quero agradecer a todos vocês por participarem da Sociedade de Córnea. Vocês são excelentes, as aulas magníficas, os comentários muito bons. E lembrar, então, que toda primeira terça-feira de cada mês nós temos esses encontros, esses webinários, às 19h30. E o próximo vai ser sobre ceratoconjuntivite adenoviral, que é também bem importante para quem mexe com doenças externas e córnea. Obrigado, então. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Um brinde. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.